A ligação do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte com a magistratura vem da própria gênese do Instituto. Ele foi criado para dar suporte a uma grande questão jurídica que envolvia os estados do Rio Grande do Norte e do Ceará, discutindo a fronteira, a chamada Questão de Grossos, próxima àquela região de Mossoró. Como funcionava isso? O Ceará tinha uma tradição empresarial de produção de charque, carne de charque. E as oficinas de charqueada, sediadas na região da Foz do Jaguaribe, próximo a Aracati, se ressentiam de um dos seus insumos, que era o sal. E o sal era produzido em larga escala na ribeira do rio Mossoró. Então, a província do Ceará se entendia como, entre aspas, dona daquela região para poder receber essa matéria-prima para as suas charqueadas. Mas, veja-se, estamos falando ali da região fronteira a Mossoró. Isso desencadeou uma série de divergências entre as duas províncias, mas o Ceará ganhou, o Ceará teve vantagem, porque junto à coroa ela tinha melhores representantes e conseguiu uma carta régia que a colocava, a província do Ceará, que a colocava como dona daquela região. Mas isso nunca foi bem aceito pelos potiguares, que resolveram lutar para restabelecer historicamente e territorialmente aquela faixa de Grossos, que corresponde ao atual município de Grossos, para o Ceará. Então, com muitas delongas, foi estabelecido uma espécie de armistício já no período republicano, uma espécie de armistício entre as duas unidades federativas, desde que isso fosse decidido por uma comissão arbitral. E essa comissão arbitral, integrada por pessoas indicadas pelo Rio Grande do Norte e pelo Ceará, teve que se valer de documentos históricos. E o Estado do Ceará, como tinha um Instituto Histórico e Geográfico, tinha um acervo fabuloso que dava suporte aos seus defensores nessa causa. O Rio Grande do Norte se ressentia disso. Não tinha aqui uma instituição que desse esse respaldo da história e da geografia aos argumentos jurídicos. Então, o governador do Rio Grande do Norte, de então, Alberto Maranhão, ele resolveu suprir essa lacuna que existia no nosso estado, onde não havia uma instituição que tivesse credibilidade e juntasse a documentação da história do Rio Grande do Norte, e comissionou o magistrado Vicente de Lemos para ir ao Recife e conseguir documentação histórica e geográfica no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano e na Secretaria-Geral do Governo de Pernambuco, trazendo os documentos que pudessem dar suporte ao Rio Grande do Norte nessa disputa jurídica. E isso foi muito importante porque acendeu no desembargador Vicente Lemos a ideia de criar aqui no Rio Grande do Norte um órgão, um instituto, uma instituição semelhante ao que já existia em nível de Brasil, que era o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e que em vários estados também tinha esse tipo de instituição, inclusive o Ceará. Então, o Ceará estava ganhando, digamos assim, essa disputa em razão do largo suporte de documentos que tinham, obviamente, documentos que contavam a história que favoreceria ao Ceará nessa disputa pela faixa territorial de Grossos. Então, voltando de Recife com esse material,
o Vicente Lemos estava vivamente inflamado para juntar intelectuais, pesquisadores, historiadores e políticos e gestores aqui do Rio Grande do Norte em torno de uma instituição, e pensou-se exatamente no formato do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Então, a primeira grande ligação que nós encontramos do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte com a magistratura é isso, é que ele serviu de base para um processo judicial. Então, a motivação era específica, era da ligação da geografia e da história com o direito no corpo de um processo. É daí essa ligação com a magistratura. Não, por acaso, levado por um magistrado, Vicente Lemos, o magistrado. E quando foi se formalizar, em 1902, a criação do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, uma boa parte dos seus componentes, dos seus pais fundadores, eram pessoas com bacharelado em Direito e uma boa parte vindo da magistratura. Então, só a título de lembrança, Francisco de Sales Meirissá, que foi juiz federal, Teotônio Freire, que foi juiz federal também, Manuel Dantas, que foi juiz federal, Olímpio Manuel dos Santos, que foi o primeiro presidente do Instituto Histórico e era desembargador do que hoje é o Tribunal de Justiça, era desembargador e foi o primeiro presidente aqui do Instituto Histórico e foi posteriormente juiz federal também, Moreira Dias, desembargador, Ferreira Chaves, desembargador, Luiz Manuel Fernandes, sobrinho, desembargador, e Vicente Lemos, já tão falado aqui, desembargador também. Então, nesse grupo, onde você tinha o coronel Pedro Soares, onde você tinha Manuel Teixeira, que era um fazendeiro ilustrado e uma pessoa culta, aqui da Fazenda Arvoredo, chamado Neto do Arvoredo, além, obviamente, do pessoal do clã Albuquerque Maranhão, e aí estamos falando de Tavares de Lira, estamos falando de Alberto Maranhão, de Pedro Velho, e esse grupo de pessoas que se une para criar o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, tem formação jurídica e boa parte integrante da magistratura. Tem outra coisa interessante também, diz respeito à casa, de como o Instituto Histórico se liga à magistratura através do lugar de funcionamento. Então, o prédio onde hoje funciona o Instituto Histórico, de onde estamos falando, aqui na Rua da Conceição, ele foi construído para sediar o Instituto Histórico, mas ele foi cedido para abrigar o Tribunal de Justiça e ficou por mais de 30 anos nessa situação. Então, o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte deu a casa à magistratura. E esteve funcionando em alguns prédios aqui da capital do Rio Grande do Norte, mas passou muito tempo no prédio da Justiça Federal. Então, na antiga Rua dos Tocos, depois Rua 13 de Maio e atualmente Rua Princesa Isabel, funcionou a primeira sede da Justiça Federal no Rio Grande do Norte, em conjunto com o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Anos depois, em 1938, é que o Instituto Histórico volta a ocupar a sua casa, aí já no governo de Rafael Fernandes Gurjão, e aqui está de 1938 até agora. Outra coisa interessante, o nosso Instituto Histórico, ele tem um número esquálido, um número reduzido de presidentes, talvez em razão do professor, do doutor Enélio Petrovic ter passado muitos anos na presidência do Instituto Histórico, é que nós tivemos somente 11 presidentes. Desses 11 presidentes, 4 eram magistrados. Então, Olímpio Vital, Vicente Lemos, Dionísio Filgueira e Emetério Fernandes presidiram o
nosso Instituto Histórico e eram magistrados. A presença da magistratura nos quadros sociais do Instituto Histórico é uma constante. Então, tanto como sócio fundador, como sócio benemérito, como sócio efetivo, nós temos muitas pessoas aqui participando. Certo dia eu estava lendo a obra de João Medeiros Filho, que foi também membro desse instituto, a contribuição para a história intelectual do Rio Grande do Norte, e saí fazendo umas anotações, assim, a voo de pássaro, de magistrados que participaram efetivamente da vida do Instituto. Além dos já citados, Antônio Soares de Araújo, Emetério Fernandes, já falado, Sebastião Fernandes de Oliveira, que foi desembargador, João Vicente da Costa, Edgar Barbosa, mais para cá, Manuel Onofre. Então, nós temos José Rocha, José Vasconcelos Rocha, José Gomes da Costa, Perpétua Vanderlei, Hélio Fernandes e a minha modesta figura, que aqui está falando. Então, nós temos um entrelaçamento da magistratura com a história do Instituto Histórico, que é muito benfazeja para ambos os lados. O direito e a aplicação do direito tem que se valer do conhecimento histórico, geográfico, para ter melhor base para decisões. Então, desde a motivação da criação do Instituto Histórico até os dias atuais, essa ligação é muito presente.